Olá pessoal, eu, Marcos da Aba Online, voltei para dar dicas a vocês sobre as diferenças entre inglês britânico e americano. Na verdade, eu vou focar apenas no spelling, na grafia, porque se a gente fosse falar de todas as diferenças, isso era para um documentário, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês 3 dicas com referência à grafia, da diferença do inglês americano para o inglês britânico. A primeira dica é com relação a palavras que têm a sequência OR em inglês americano e OUR em inglês britânico. Exemplos. A palavra color em inglês americano termina com OR. Em inglês britânico termina com OUR. A palavra favorite, aí não é no final, mas no meio da palavra, você tem favor no favorite, você tem OR no inglês americano e tem OUR da mesma palavra favorite em inglês britânico. Então vamos para a segunda dica. Palavras que terminam ER em inglês americano e RE em inglês britânico. Por exemplo, a palavra center em inglês americano termina em ER. Em inglês britânico termina em RE. Uma diferençazinha de pronúncia que depois a gente fala. Center, center. Theater em inglês americano termina ER. E theater, RE, em inglês britânico. E a terceira dica, que essa é muito importante porque envolve verbos, alguns verbos no passado, como os verbos learn and travel, no passado têm spellings ou grafias diferentes. Em inglês americano se fala learned, terminando com ED. Em inglês britânico, learned, terminando com T. O verbo travel, em inglês americano, tem apenas um L, traveled, L-E-D. Em inglês britânico, tem 2 L's, E-D. Mas as pronúncias são muito próximas. Traveled, traveled, se não for a mesma, tá? Então, repetindo, as 3 dicas de spelling. Palavras que têm OR em inglês americano e OUR em inglês britânico. Palavras que têm o final ER em inglês americano e RE no final para inglês britânico. E a terceira dica que foi a diferença dos verbos. Por exemplo, o verbo learn, né? ED em inglês americano e T em inglês britânico. E travel, traveled, um L apenas em inglês americano e 2 L's em inglês britânico. Tá bom? Não vai esquecer, hein? E aí, então, gostou dessas dicas? Como eu falei no início do vídeo, as diferenças entre o inglês americano e britânico são enormes. Se você quer saber mais, escreve pra gente aí perguntando o que você gostaria de saber, mais diferenças com relação aos sons das palavras, a pronúncia ou então vocabulário. Escreve pra gente no comentário que a gente retorna pra você com mais dicas que vão te ajudar a estudar inglês. Se você gostou dessas dicas, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e tocar no sininho para receber mais dicas para você. Tá bom?